Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo. Olá! Se os brasileiros são mundialmente celebrados por sua música popular, poucos entraram no cânone erudito. Dentre eles, Heitor Villa-Lobos é comumente aclamado como o maior compositor das Américas. Foi dos mais prolíficos e ecléticos. São mais de 1000 peças entre sinfonias, fantasias, música sacra, canções, óperas, balés ou concertos para violão, piano e violoncelo. Autodidata, foi regente, violoncelista e ganhou a vida animando noites em teatros, cafés e cinemas com seresteiros e chorões. Para o seu amigo, o pianista Arthur Rubinstein, sua música, além de bela e impressionante, era incomparável na particularidade de estilo. Seu gênio foi não só fabuloso, mas fabulador, beirando a mitomania. Contava aos europeus que gostava de comer mãozinhas de macacos nas selvas tropicais, onde quase fora devorado por canibais. Chegava a ser cabotino, nutrindo a imagem algo ufanista do índio de casaca sem formação e antiformalista. Nunca na minha vida procurei a cultura, a erudição, o saber e mesmo a sabedoria nos livros, nas doutrinas, nas teorias, nas formas ortodoxas, dizia ele. Nunca, porque o meu livro era o Brasil. Não o mapa do Brasil na minha frente, mas a terra do Brasil onde eu piso, onde eu sinto, onde eu ando, onde eu percorro. Mas apesar de bravatas iconoclastas como logo que sinto a influência de alguém, me sacudo todo e pulo fora, foi claramente influenciado por Chopin, Debussy, Stravinsky, entre outros. Criou a Academia Brasileira de Música e disciplinou com paixão os estudantes brasileiros, chegando a organizar manifestações cívicas com massas corais de 40.000 crianças treinadas em sua pedagogia orfeônica. E lembrava com gratidão de quando seu pai o obrigava não só a discernir o gênero, estilo, caráter e origem das obras, mas a declarar com presteza o nome da nota dos sons ou ruídos que surgiam incidentalmente, como o guincho da roda do bonde, o pio de um pássaro, a queda de um objeto de metal. A verdade é que, entre a musicalidade popular e a erudita, a tradicional e a de vanguarda, a regional e a universal, o maestro foi grande não por trombetear uma em detrimento da outra, mas por harmonizá-las em suas melodias inimitáveis. No fim, Villa, como gostava de ser chamado, foi um grande criador, não intérprete, nem mesmo de sua música, tampouco de si mesmo. Talvez o mais exato fosse defini-lo como ele definia Bach, influência consagrada em suas baquianas brasileiras, um manancial folclórico universal, intermediário de todos os povos. Para discutir a vida e a obra de Villa-Lobos, convidamos Fábio Zanon, violonista e mestre em música pela Universidade de Londres, Marcelo Brattke, pianista formado pela Escola Juilliard de Nova York e apresentador do programa radiofônico Alma Brasileira dedicado a Villa-Lobos, e Paulo de Tarso Sales, professor da Universidade de São Paulo, coordenador do seminário Panvilla e autor de Villa-Lobos, Processos Composicionais. Marcelo Brattke, você pode nos apresentar um pouco para o contexto familiar e para a gente começar a entender os anos de formação de Villa-Lobos? Ele nasce em 1887, correto? Sim, Villa-Lobos teve uma influência do seu pai, como você mencionou, que o ensinou a tocar clarinete e violoncelo. Ele era ainda muito criança e ele adaptou uma viola como se fosse um violoncelo para o Villa-Lobos poder ter um pouco de proporção e poder começar a aprender o instrumento. E Villa-Lobos, como você disse, é conhecido como um compositor autodidata, mas você mesmo mencionou que o pai dele tomava lições de ouvido. Ele fazia um verdadeiro ear training com o filho, ou seja, reconheça agora a nota desse guincho do bonde que está passando. Isso é um treino de ouvido muito interessante e eu repensaria essa questão de Villa-Lobos autodidata. Ele não foi bem um autodidata, ele não teve um aprendizado linear acadêmico tradicional, né? Mas ele teve fontes de ensino que foram muito interessantes, como, por exemplo, a relação que ele teve com músicos populares. Isso tudo é um grande aprendizado não acadêmico, né? Ele não fez uma matrícula numa escola nesse sentido e tudo mais,
mas eu vejo ele como uma formação não acadêmica, mas não completamente autodidata. E como é isso, Fábio? Ele começa a tocar canções populares, com grupos populares. Como que se dá como que isso influencia, para começo de conversa, a maneira, a sensibilidade musical dele? Olha, eu acho que é importante lembrar que nesse momento no Brasil, final do Império, início da República, você teria assim um conjunto de circunstâncias que seriam apropriadas para um rapaz de classe média que nem ele, e para alguém que não seria, né? Então essa coisa de tocar com os músicos populares, de cair na boemia e tal, muito provavelmente não era vista com muito bons olhos pela família dele e pelo meio onde ele convivia, né? Então eu acho que ele sofreu um pouquinho com essa dualidade, né? O sujeito que toca violão escondido e toca cello publicamente, né? Eu acho que é uma coisa que ele devia se sentir um pouco incomodado. Eu acho que só começou a aflorar na obra dele mais tarde, quando ele percebeu que tinha um ambiente cultural que favorecia esse tipo de casamento, de sincretismo entre setores diferentes da cultura nacional. Mas eu acho que num primeiro momento, isso até se reflete um pouco na obra dele, né? As primeiras obras sérias, assim, a música de câmara que ele escreveu na década de 1910 e tal, enfim, não é exatamente... A gente não vê o Villa-Lobos que se vê depois, né? Eu acho que teve toda uma revolução na maneira de encarar a cultura brasileira que fez com que aquilo fosse, inclusive, conveniente biograficamente para ele, né? A gente vai falar detidamente sobre isso, mas antes disso, o Paulo de Tarso, nesse momento em que uma pessoa entra na vida adulta, a idade da razão, alguns traços de personalidade já são perceptíveis, né? Será que a gente pode falar um pouco assim da personalidade do maestro Villa-Lobos? Quer dizer, qual é o perfil ali, de uma maneira geral, desse nosso compositor? Olha, eu acho que o Villa-Lobos, desde muito cedo, e eu até atribuiria esse muito cedo o episódio marcante na vida dele que determinou isso, que foi a morte do pai em 1899, ele teve que desenvolver estratégias de sobrevivência como músico para atingir as suas metas. Ele era um rapaz muito ambicioso, então, paralelamente com os estudos, com as estratégias de aprendizado, né, de procurar estar junto de bons músicos, sejam eles populares, sejam eles de formação clássica, eu vejo o Villa-Lobos buscando muito essa estratégia de sobrevivência. Como é que eu vou conseguir ajudar a minha mãe, viúva, que não tem a pensão do pai, que está lavando pano de prato da confeitaria Colombo, para sustentar a casa? Como é que eu vou ajudar ela? Por isso ele passa um período em Paranaguá, parece que trabalhando numa fábrica, né, para ajudar a mandar dinheiro para a mãe. Então, eu vejo o Villa-Lobos com esse perfil assim de sobrevivência. A vida adulta do Villa-Lobos é uma coisa de uma estratégia. Ele sempre foi um cara que pensava a melhor maneira de apresentar o que ele estava aprendendo e o que ele estava conseguindo fazer, realizar com música, e que pudesse reverter para ele meios de sua subsistência. Acho que é uma maneira interessante da gente pensar a música do Villa-Lobos e o que ele fez, né? E será que agora que a gente já apresentou o nosso protagonista de hoje, Marcelo, a gente pode falar um pouco sobre o cenário, quer dizer, a música de uma maneira geral? Eu sei que é uma pergunta bem generalista, mas se você puder desenhar um pouco assim, o cenário nessa virada do 19 para o 20, né? O tipo, um músico que está começando ali a sua carreira, que tipo de influências musicais, né? Qual é o cenário da música clássica, talvez a música popular também, nesse momento? Sim, o Brasil nessa época tinha uma ligação muito grande com a Europa, com a colônia, e era justamente uma fase de transição que se propunha. A sociedade era uma sociedade dividida, então, por exemplo, os elementos musicais afro-brasileiros que existiam no Brasil eram mal vistos se misturados com a música de tradição europeia. Eu gosto de imaginar, isso é uma fantasia minha, mas um daqueles salões assim da elite carioca e tudo mais, onde haviam festas, onde de repente Ernesto Nazaré podia estar tocando piano e coisa e tal, e as janelas estavam abertas por causa do calor, e dali a gente de repente ouvia um som que vinha de algum lugar longínquo, dos batuques e coisa e tal, e essa mistura era muito rica para esses compositores, pensando em Nepomucemo, pensando em Nazaré,
Nazaré, Chiquinha Gonzaga e, logicamente, Villa-Lobos, que acho que foi o mais aguçado ao perceber essa miscigenação e essa falta de ligação entre essas duas arestas da música no Brasil, que representavam justamente a etnia afro-brasileira e a tradição europeia na música. Então era uma época de pioneirismo dos compositores que estavam experimentando promover uma certa fusão entre esses elementos que não eram tradicionalmente bem vistos no Brasil de então, né? Nessa época, por exemplo, nas arestas mais populares da sociedade, o violão, o Fábio Zanoni sabe muito bem disso, era um instrumento tocado e não considerado um instrumento sério, um instrumento de boêmios e coisa e tal. Então Villa-Lobos bebeu muito nessas duas fontes. Ele tinha uma tia que ele viveu um tempo com essa tia e ela gostava muito de Schubert e Wagner e Bach, e introduziu muito essa música para o Villa-Lobos, e ao mesmo tempo ele tinha contato com os músicos populares. Eu acho que ele foi talvez o compositor que mais percebeu essa diversidade da cultura popular, da cultura brasileira em geral, de uma maneira muito aguçada, e foi justamente aí que nasce essa possibilidade de criar uma música que refletisse até o futuro da música no Brasil. E essas características, elas se mostram logo no começo, Fábio? Quer dizer, eu me pergunto assim, essas primeiras obras, quais são as características, digamos, estruturais da sensibilidade musical do Villa-Lobos que já estão presentes, já são salientes ali? Já é perceptível isso, ou ainda é algo que ele está talvez imitando estilos ou emulando compositores? Como essas primeiras obras, como que elas aparecem aí? Eu acho um momento muito interessante na vida do Villa-Lobos. Se ele tivesse, sei lá, pego uma febre amarela e morrido com 30 anos, nós não estaríamos aqui falando dele hoje. Ele foi o contrário de um compositor precoce. Ele talvez seja um caso único, assim. Talvez, sei lá, um Janáček na República Tcheca fosse um cara que tivesse um caso parecido de ter um estalo, assim, já mais velho, né? As obras do Villa-Lobos, acho que ele não conseguia nem conceber muito bem o que era propriamente um compositor de música de concerto. Porque o que ele via provavelmente não agradava, né? As pessoas que estavam mais em evidência na época, alguns compositores muito acadêmicos, outros ainda com uma linguagem, como o próprio Marcelo falou, ainda muito vinculada à estética europeia, pessoas que passavam muito tempo. Ele não tinha encontrado o que era o compositor, ele sabia que ele queria ser o Villa-Lobos, mas o que ia sair daquilo eu acho que ele ainda não sabia. Então acho que ele teve que passar por alguns batismos de sangue. Como o Paulo falou, a morte do pai, daí ele teve aquela adolescência meio rebelde, depois com 18, 19 anos ele passou um tempo viajando um pouco pelo Brasil, e naquele momento ele foi criando, enfim, a personalidade adulta dele. Quando finalmente ele voltou para o Rio de Janeiro, daí ele se casou. A primeira esposa dele era uma pianista muito séria, muito bem formada, e acho que dali ele começou a entender o que era ser um compositor de música de concerto. Daí a gente vê um estalo, assim, repentino, de repente em 3 ou 4 anos, assim, de atividade constante como compositor, de repente ele começa a criar uma linguagem que a gente já reconhece como Villa-Lobos. O que ele compôs na juventude realmente é uma música meio híbrida, uma coisa que você não sabe dizer exatamente se é para sala de concerto, se é para ele tocar com os amigos. Tem muito, assim, no catálogo dele é mais música de violão, assim, que é um híbrido, uma música um pouco inserida naquela cultura de música de salão da época, né? Agora, antes até de 1922, Paulo, já tinham experimentos modernistas na literatura, já estava se criando aquela efervescência cultural que vai culminar iconicamente em 22, né? O Villa-Lobos é influenciado por essa atmosfera? Em que sentido ele é influenciado? Quer dizer, como que esse modernismo nascente aí vai tocá-lo de alguma maneira? Eu acho que a primeira onda de modernismo, vamos dizer assim, que antecede talvez o modernismo da semana de 22, né, chega no Villa-Lobos pelos meios musicais, pelo convívio dele no ambiente musical carioca mesmo. Os ambientes progressistas, então, eles eram wagnerianos, vamos dizer assim, resumidamente, mas Wagner representava para uma parcela, para uma geração um pouquinho mais velha que Villa-Lobos, um fator de modernidade, né? Então, o Villa-Lobos, junto com Francisco Braga, com Alberto Nepomuceno, que eram músicos mais velhos, né? Ele respirava um pouco daquele ambiente que
tentava introduzir a música de Wagner no Brasil. Tem o Alberto Nepomuceno, na gestão dele como diretor do Instituto Nacional de Música, tentou modernizar o ensino, tirando um pouco da tradição italianizante que havia, né, que era um pouquinho mais antiga, mais conservadora, e modernizando um pouco com metodologia alemã. Inclusive o Tratado do Schoenberg de Harmonia, o Alberto Nepomuceno chegou a traduzir alguns capítulos, né? Então, eu acho que essa foi uma primeira sensibilização do Villa-Lobos, no sentido de dizer, puxa, tem algo que eu quero fazer com música, que é algo que é ser moderno, ser uma expressão moderna de música, né? Dentro dessa busca que o Fábio se referiu, de não sei bem o que é, se é música de salão ou não, de repente alguma coisa encantou a ele com o desejo de ser moderno, né? E aí teve outros círculos que ele frequentou. O Manuel Aranha Corrêa do Lago tem um livro muito interessante sobre o Círculo Veloso Guerra, uma residência de compositores no Rio de Janeiro, Nininha Veloso Guerra e Godofredo Guerra, né? E eles promoviam saraus, né? Inclusive quando Arthur Rubinstein veio ao Brasil e Darius Milhaud, foi lá que eles ficaram hospedados e interagiram com os músicos brasileiros, com os intelectuais brasileiros nesses saraus, né? Então talvez aí tenha sido um outro desses ambientes onde esse pendor modernista do Villa-Lobos floresceu. E eu acredito que um outro evento importante foi a estreia da terceira sinfonia dele, em condições interessantes do ponto de vista político, né? Foi uma homenagem ao Epitácio Pessoa, que havia se destacado na Conferência de Paz de Versalhes pelo final da Primeira Guerra Mundial e tal, e o Villa-Lobos conseguiu um certo destaque lá, que pareceu, dentre os músicos que compuseram as outras sinfonias, um total de 3 sinfonias com argumento do Scragnoli e Doria, né? A Sinfonia do Villa-Lobos pareceu ser a mais moderna. Então isso deu a ele uma certa visibilidade entre os compositores sinfonistas da época, e ele, talvez daí tenha havido tenham visualizado o Villa-Lobos como um possível representante de música moderna no Brasil, e tenha partido o convite de São Paulo para que ele participasse da semana, né? E como foi essa participação? Acho que, como tudo na semana de 22, traz algum quê de reação, suponho, mas com ele foi assim também? Gerou controvérsia a participação do Villa-Lobos? Eu acho interessante só complementar uma coisa que o Paulo citou, que é interessante. O Villa-Lobos, como ele disse mesmo, Paulo, ele tentava colocar tudo na prática, porque a vida dele tinha que ser prática, de certa forma. Então, antes dessa grande encomenda feita pelo Epitácio Pessoa, que ele escreveu uma obra inspirada na guerra, porque ele tinha acabado de voltar de Paris, dessa assinatura do tratado e coisa e tal. Ele estava tentando se promover, então ele organizou um concerto no Teatro Municipal para jornalistas aposentados. Parece que foram, 66 pessoas, entendeu? Foi um fracasso absoluto. Aí ele teve a sorte do Nepomuceno, né, não ter... ele se desentendeu com esse projeto que vinha de Epitácio Pessoa. Então vagou ali um compositor. Villa-Lobos entrou no lugar do Nepomuceno. E a Lucília, que era a esposa do Villa-Lobos, falou: bom, agora daqui a 40 dias você tem que escrever uma grande sinfonia para esse projeto. Por favor, sente-se e comece a escrever a obra. Ele falou: não, eu vou jogar bilhar. Então ele ia jogar bilhar, e ele falava para ela: não, a música já está na minha cabeça. Mas, de fato, ele era uma pessoa genial. Nas jogadas de bilhar ele deve ter imaginado essa coisa toda, esboçou tudo mentalmente e depois colocou ali em prática, e foi a primeira obra que foi o grande sucesso do Villa-Lobos, foi o que chamou a atenção do Graça Aranha para o convite da semana de 22, a ajuda da questão do Rubinstein também, que ajudou muito o Villa-Lobos. Foi talvez a grande mola propulsora que fez com que Villa-Lobos fosse realmente notado nessa atmosfera carioca da época. E a gente tem registro do tipo de criticismo, de críticas que ele recebeu naquela época? Eu acho que, de uma certa forma, ele foi até um pouco poupado comparando com... Porque você tinha a turma de São Paulo na Semana de Arte Moderna, e ele vinha do Rio de Janeiro. Então, acho que, de uma certa forma, claro, todo mundo ali recebeu alguma espécie de crítica negativa, mas eu acho que aquilo, na verdade, acabou sendo uma vitória para ele, no longo prazo. Eu acho que estabeleceu a reputação dele. A gente tem que lembrar que, bom, ele foi vaiado um pouco também porque ele teve que entrar de chinelo no palco do Teatro Municipal. Parece que ele estava com uma crise de gota.
e teve que entrar no palco de chinelo, então aquilo ficou parecendo uma coisa desrespeitosa, mas ele sacou que aquilo poderia também ser motivo, enfim, falem mal, mas falem de mim. Ao mesmo tempo, a Guiomar Novaes, que era uma pianista muito respeitada, tocou música dele, e ele preparou música muito interessante para a Semana de Arte Moderna, né? Música que, enfim, era até um pouco visionária, né? Esse quarteto simbólico que ele preparou para 22 é uma obra, assim, não tem nada parecido na música brasileira antes. Ele já começa pela formação, né, de misturar um coro feminino com celesta, com harpa, né? Ele já está com um olho no modernismo, e eu acho que isso aí vem desses saraus que ele frequentava no Rio de Janeiro com, enfim, o pessoal já mais ilustrado que recebia a música de Debussy, de Stravinsky. Eu acho que ele já tinha entrado em contato com a partitura dos compositores franceses e russos mais modernos, e aquilo ele filtrou rapidamente a maneira dele, e essas primeiras obras assim que se inserem numa linguagem de modernismo internacional mesmo, né? Foi o que ele conseguiu colocar no palco municipal. Eu gostaria muito de estar ali para ver qual é que era a reação das pessoas, porque eles não tinham ouvido nada parecido com aquilo ainda. E na década de 20 ele vai para Paris, né? Eu acho que seria interessante se a gente falasse um pouco para o ouvinte, ter um pouco de descrever como que é para ele estar ali naquele ambiente e como que ele é recebido ali também, né? Qual é o impacto que gera para ele, talvez o impacto que gere ali na cena da música erudita europeia. Paulo? Paris ainda hoje é um grande centro internacional de cultura e de várias outras atividades, até do esporte, né? E do cinema e tudo mais, né? Então, naquela época não era diferente, era um grande centro europeu, os principais compositores, artistas visuais, né? Picasso estava lá, cineastas, né? O cineasta lá do Cão Andaluz, o Buñuel, né? Estava lá, né? Então você tinha Chaplin estava lá em Paris, né? Você tinha em Paris um núcleo de atividade artística, de pensar a representação artística, a expressão do ser humano de uma forma privilegiada. Então isso para o Villa-Lobos deve ter representado um ambiente fantástico, né? Junto com ele mesmo, outros artistas do modernismo brasileiro foram, né? Tarsila, do Amaral, Oswald de Andrade, e eles criaram até uma comunidade brasileira lá no Maestro Souza Lima, né? E então para o Villa-Lobos isso representou assim muito. A ida dele dependeu evidentemente de um suporte financeiro, né, que foi obtido graças ao apoio do Arthur Rubinstein aqui diante da sociedade carioca, né, que viabilizou um apoio financeiro, principalmente da família Guinle, né, que cedeu um apartamento e tinha até uma espécie de uma mesada, né, e as próprias despesas para se viabilizar os concertos. Você tinha que pagar os músicos lá na França, pagar as orquestras que iam tocar, etc. Isso era uma coisa cara, né? E que para isso o Villa-Lobos precisou mesmo desse suporte, né? Tem até alguma carta dele para o casal Tarsila e Oswald fazendo uma espécie de crowdfunding, né? Pedindo para eles venderem as subscrições de um concerto, porque ele queria lotar a casa e queria pagar os músicos, queria fazer um coro de 1000 pessoas, ele é sempre exagerado, né? Para cantar os choros número 3 que ele havia dedicado para Tarsila e Oswald, né? E ele anuncia, assim, vende um pacote incrível de vantagens pro casal Oswald e Tarsila, né? Pedindo essa colaboração, né? Então aí ele começa a enxergar possibilidades e estratégias de se vender, né? Como um compositor bem ao gosto parisiense, porque Paris tinha uma sede pelo exótico, né? Você vê um cara como Gauguin, um pintor, né? Que pinta cenas do Haiti, né? Quer dizer, Paris tinha essa sede pelo próprio Debussy, que se encanta com o gamelão javanês, né? Então em Paris havia uma espécie de sede pelo exotismo, pelo outro, né? E o Villa-Lobos soube ser esse representante da brasilidade, da latinidade em Paris nesse momento. Ele conseguiu vislumbrar isso e se associar às pessoas certas e fazer o seu caminho de uma maneira muito interessante. E vocês acham que é possível perceber, mensurar, apalpar a mudança em termos de composição? O que isso altera na produção musical dele? Eu queria voltar na questão da semana, que é alguma coisa interessante. Era realmente uma sociedade muito conservadora. Basta lembrar que a Guiomar Novaes,
que estava tocando o Carnaval das Crianças do Villa-Lobos, e o pessoal não estava gostando, estava vaiando, ela parou e tocou Chopin, inclusive. Aí foi uma grande aceitação do público e tal. Mas a semana precisa ser um pouco questionada, porque a Semana de Arte Moderna, na época, foi um passo pequeno até. Ela foi muito promovida depois do acontecimento da semana. Villa-Lobos entrou na última hora, né? E ele roubou totalmente a cena da semana. Ele foi muito mais festejado e criticado do que os outros, do que os pintores, os poetas e coisa e tal. A Tarsila do Amaral, por exemplo, nem participou da semana. A gente pensa que ela participou, mas ela estava em Paris na época e tal. E na verdade, eu vejo a semana como um divisor de águas na cultura brasileira, porque era muito conservadora, pensando em Wagner, pensando naquelas coisas que na Europa já era um grande cansaço e tudo mais, mas os integrantes da semana estavam olhando para a Europa, por um modernismo europeu. Na verdade, não estavam criando uma coisa realmente brasileira. Só que o folclore entra, nesse sentido, na linguagem do modernismo e suja esse modernismo europeu, trazendo a coisa para um brasilianismo nesse sentido, que é muito interessante, né? E depois Villa-Lobos vai para Paris, mas em Paris ele é super criticado também, porque os que o receberam em Paris, como Jean Cocteau, por exemplo, notaram que ele estava escrevendo música francesa no Brasil. Então ele estava super influenciado pela música francesa. E aí ele tem a grande sacada. Paris estava cansada da Primeira Guerra Mundial, de todas as coisas que deram na Primeira Guerra Mundial, estavam revendo os valores e coisa e tal. Por isso esse exotismo era tão bem-vindo. Eles estavam procurando uma coisa nova. Villa-Lobos não chegou trazendo totalmente esse exotismo, porque ele queria também mostrar essa música que entendia essa centralização da Europa na estética, entendeu? Mas a grande sacada dele foi perceber que ele deveria, ao voltar para o Brasil, rever um pouco essas relações com o Brasil. Ele se torna verdadeiramente brasileiro dentro da diversidade da cultura brasileira como um todo, que tem tudo isso, tem inclusive a Europa, tem o folclore, tem o antigo, tem o futuro, tem as premonições e tudo mais, depois que ele passa essa temporada na Europa. Ótimo, porque acho que era exatamente sobre isso que eu queria falar. Quer dizer, ele vai ser mundialmente conhecido por essa capacidade de sintetizar o antigo e o novo, o folclórico e a tradição clássica. Quer dizer, essa síntese. Será que a gente pode se debruçar um pouco agora sobre técnicas, né? A capacidade, como que ele fazia isso, como que, do ponto de vista estilístico, né? Como que se dava essa composição? Que tal, Fábio? Olha, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o Villa-Lobos, ele desenvolveu assim algumas maneiras diferentes de lidar com o material da música que são constantes ao longo da carreira dele, mas não são lineares. Então, se você estuda um compositor, digamos, que nem o Stravinsky, que nem o Schoenberg, que nem, sei lá, o Varese, você consegue perceber que de uma obra a outra a linguagem dele evolve, a linguagem dele dá um passinho para diante. Muitas vezes ele dá um passinho para trás para chegar em alguma outra coisa. O Villa-Lobos dá a impressão que ele tem umas 4 ou 5 maneiras de compor, mais ou menos simultâneas, que ele privilegia de acordo com o tipo de obra que ele escreve. Então, claro, você ouviu assim o Villa-Lobos dos choros, o Villa-Lobos das sinfonias, o Villa-Lobos das baquianas brasileiras, você percebe que é um compositor só, mas você percebe que é um compositor se adaptando a uma determinada situação musical, né? Então eu acho que ao mesmo tempo ele é um compositor do modernismo internacional, no sentido de ser iconoclasta, de não se prender muito às formas consagradas. Muitas vezes a música dele pode parecer até um pouco sem pé nem cabeça para quem vem com determinadas expectativas. A gente escuta isso nos choros, no rude poema, as obras dos anos 20, coisa e tal. Ao mesmo tempo, ele tem uma maneira de escrever que é um pouco mais, como é que eu vou dizer, autorreferente em relação à tradição. Então, quando ele escreve sinfonias, quartetos de cordas, concertos, você identifica aquilo com uma sinfonia dentro da grande tradição sinfônica, ou pelo menos é o aporte que ele dá para aquilo. E quando ele escreve, por exemplo, as baquianas brasileiras, é uma terceira pessoa escrevendo, porque daí ele tenta ser um compositor neoclássico, mas é um neoclássico tropical. Ele não adota muito bem aquela maneira objetiva
antissentimental, muitas vezes até um pouco clínica, irônica, que a gente escuta nos neoclássicos europeus, né? Então eu acho que ele acaba dando um aporte pessoal para cada uma dessas coisas e ele consegue meio que reverter aquele estilo na hora que ele precisa. Então ele escreve sinfonias quando ele é um cara jovem, com 30 e poucos anos, daí ele passa toda aquela época de Paris escrevendo, enfim, música mais alinhada com o modernismo internacional, e no final, quando ele já está consagrado ali pelos anos 40, 50, ele consegue reverter esse estilo sinfônico, claro, com a experiência do que ele fez no meio, mas tem uma continuidade dentro de cada gênero. É a impressão que eu tenho. Isso que ele falou, ele falou de barroco tropical, né? Me ocorreu que como se o Villa-Lobos representasse e encarnasse por alguns instantes o Catatal do Paulo Leminski, né? Que é uma fantasia com o Descartes vivendo em Recife, né? Com o calor e tal. O que seria do cartesianismo? Seria Villa-Lobos, provavelmente. Muito possivelmente. Mas eu queria ouvir de vocês se a gente pode seguir ilustrando, talvez trazendo exemplos dessa capacidade de amalgamar que ele tinha, né? Dessa técnica de pegar diversas fontes, diversos, digamos, inputs e juntar de uma maneira original, assim, Paulo. É aquela coisa, ele tem muitas vezes se fala isso dele, dessa questão do caótico, né? Então eu acredito que ele, por ter uma boa parcela da formação dele, eu concordo com o que o Marcelo afirmou, de que ele não era totalmente autodidata, mas com boa parcela dele autodidata, assim, era bebendo em diversas fontes da música popular, de Wagner, com baquianas ele vai transcrever música de Bach, ele escuta a Sagração da Primavera e vê que tem alguma coisa que ele provavelmente pode aprender com aquilo, né? Então ele tem essa coisa de uma assimilação muito rápida e ao mesmo tempo uma informalidade de tratar essas misturas, né? O que talvez, se um compositor de formação tem seus compromissos, as suas filiações estéticas, que às vezes impedem as pessoas de eu não posso fazer aquilo porque o meu professor vai achar ruim, né? Ele era um franco atirador nesse sentido, né? Ele podia arriscar, ele não tinha que se reportar a alguma escola que ele estava vinculado, algum compromisso que ele deixou para trás. Então ele podia experimentar, brincar com coisas diferentes. Então, em 28, 29, por exemplo, ele compõe uma música, a Suíte Sugestiva, que é um flerte com o surrealismo em música, né? Essa peça tem de tudo. Ela tem paródia de Guilherme Tell, né? Tem paródia de Pierrot Lunaire, tem paródia de Marcha Royal do Stravinsky, qual que é a peça mesmo? A História do Soldado, né? Da História do Soldado. Tem uma paródia de Ernesto Nazaré, que ele faz o apanhete cavaquinho com o pícolo e o contrabaixo, sendo que a melodia está no contrabaixo, né? Essa obra é completamente maluca. Tem 3 metrônomos, né? É uma peça doida, né? Então isso é uma coisa que ele fez assim, porque era parece que uma festa beneficente de uma ricaça em Paris, e que tava lá o Buñuel, tinha outros surrealistas lá e tal, e ele fez essa peça para esse ambiente, né? Então, ao mesmo tempo, as baquianas são fruto de coisa de 2 ou 3 anos depois. Ele está compondo as baquianas, está relendo o Bach e está fazendo essa fusão da música rural brasileira com a música barroco alemão, fazendo fugas que são quadrilhas, gigas que são tocatas mineiras, né? Trens, né? Então, ele tinha essa liberdade, esse descompromisso de questões estéticas que o amarrassem e o impedissem, que causassem a ele certos constrangimentos. Marcelo, posso pegar esse exemplo do Paulo e colocar na mesa as baquianas, né? Porque aí você tem uma referência explícita ao universo barroco, ao autor especificamente, mas com uma série de outros elementos do folclore brasileiro. Quer dizer, aí talvez até um exemplo que seja talvez mais conhecido dos nossos ouvintes, as baquianas, mas como nesse caso especificamente ele trabalha composicionalmente essa miscigenação, digamos assim. É engraçado como o Fábio falou, as várias faces de Villa-Lobos, né? Ele realmente era multidirecional, como uma antena, um compositor obsessivo por perceber diversas realidades ao mesmo tempo. Ele era multi nesse sentido, e as baquianas são totalmente multi, porque ele traz uma estrutura de Bach,
mas ele aplica elementos musicais do Nordeste, por exemplo. Então ele traz bar para o Nordeste, ele faz uma mistura absolutamente impensável, nada usual, exótica. Aí entra, eu diria, o autodidatismo do Villa-Lobos. Eu falei que ele não era autodidata, mas ele é autodidata no sentido de ser um compositor absolutamente livre, solto dos academicismos, e por isso mesmo ele arrisca muito o tempo todo e ele conquista coisas que outros compositores não conquistaram. Por exemplo, no piano. Ele desenvolve, nas próprias baquianas, como a gente está discutindo, ele desenvolve uma outra técnica de se tocar piano. Ele não era um pianista profissional nesse sentido, sabia tocar piano bem até, mas ele não aplica a técnica pianística. Então, para você tocar Villa-Lobos, você precisa se debruçar numa nova técnica de se encarar o instrumento. E nisso ele é um visionário. Você pega, por exemplo, a Plora do Bebê, ali tem uma profecia do minimalismo, por exemplo. Numa das bonequinhas, que são 8 miniaturas e tal, ele é minimalista, mas o minimalismo nem existia na época. Entendeu? Então ele é um compositor muito mais rico, na minha opinião, e autodidata nesse sentido sim, do que um compositor como Aaron Copland, por exemplo, que está mais ligado, que é muito parecido com Villa-Lobos em relação à música norte-americana, folclórica e coisa e tal. Então o Villa-Lobos, nas baquianas propriamente ditas, é uma obra que ele também consegue mostrar proporções absolutamente distintas em cada uma das baquianas. Tem uma para violão, tem uma para piano, tem outra para orquestra de violoncelos, outra para 2 instrumentos só, outra para grande orquestra. E então ele faz formações absolutamente não usuais, não comuns, para trazer esse diálogo que também é absolutamente exótico, arriscado na música, mas muito brasileiro. É uma coisa muito brasileira, porque é como se fosse realmente um reflexo, um espelhamento do que significa ser brasileiro. É uma pergunta interessante. Quem somos nós brasileiros? Que a gente está se fazendo até hoje, não é? Desde a semana de 22, o descobrimento do Brasil e hoje. Quem somos nós brasileiros? Villa-Lobos, eu acho que ele tem uma genialidade nesse sentido. Ele percebe o Brasil e o mundo, o Brasil visto através do mundo também. Ele escreve uma música e depois nos apresenta como num espelho, falando, olha, esses são os brasileiros, somos nós, essa música aqui. Mas é muito interessante porque ele não copia alguma coisa, ele cria alguma coisa. Quando você ouve, por exemplo, o Irapuru de Villa-Lobos e ouve a floresta, não é a floresta, é o Villa-Lobos que está fazendo você pensar que aquilo é floresta amazônica, entendeu? Mas não tem nada, é tudo invenção da cabeça dele. O Hobsbawm fala da invenção de tradições, né? O Villa-Lobos foi o inventor de tradições brasileiras. Né? A gente aceita isso com bom grado e é muito bem-vindo, entendeu? Porque dá uma identidade ao que somos nós brasileiros. Isso que eu acho interessante. Outra coisa que eu acho extremamente impressionante quando se lê a biografia de Villa-Lobos é o fato de que ele passa a década de 20, a maior parte pelo menos em Paris, se de uma maneira consolida os seus estilos, mas dentro dessa característica multifacetada, surge a partir da década de 30 o Villa-Lobos educador, né? Quer dizer, ele se envolve com programas durante o Estado Novo, né? Com programas educacionais. Qual era a motivação principal dele, as motivações principais, Paulo? Essa é a parte polêmica e mais complexa, eu acho, da carreira do Villa. Não bastasse a música dele ser extremamente complexa, essa questão da motivação dele com o projeto educacional, eu acho que é a mais... Né? Ele se colocava assim até de uma maneira até ostensiva, às vezes como anti-acadêmico, como essa figura da espontaneidade, da intuição e etc e tal, né? Mas de repente assume para ser um projeto de educacional, né? De formação. Esse assunto é o cavalo de batalha de muitos historiadores. Acho que a maior porção das teses sobre Villa-Lobos no campo da história social são justamente sobre esse assunto, né? Porque envolve a vinculação dele com o Vargas e tudo mais, né? Mas, por exemplo, e a posição do Villa-Lobos nesse caso é muito ambígua, né? O Vargas tinha um projeto de governo que ele queria vender uma imagem
de que o governo dele, apesar de ser taxado como uma ditadura, ele tinha um aspecto moderno e que ele incorporava uma inteligência como suporte para isso e queria vender o Brasil como um país moderno, né? Então ele até coopta assim, artistas e intelectuais de esquerda no seu governo, né? Então você vai ter Niemeyer, Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, são pessoas que vão trabalhar junto com Vargas em algum projeto ou outro, e o Villa-Lobos também, o Villa-Lobos que não era nada de esquerda nem de direita, talvez um ser apolítico, né? E o Villa-Lobos vê nisso uma oportunidade. Primeiro, aquela que eu falei, sobre a subsistência, porque ele volta de Paris com uma mão na frente e outra atrás. Ele está aí com 40 anos de idade. Nunca teve um emprego. Nunca teve emprego. Tá vivendo de mesada, né? Ele volta sem a mesada dele e o sonho dele de fazer-se como um compositor de vanguarda em Paris, ele sai daquela realidade vanguardística parisiense e volta para o Brasil, onde não tinha esse ambiente, né? Aquela mesma peça que eu me referi, a Suíte Sugestiva, foi apresentada no Teatro Municipal do Rio em 29 e ninguém entendeu nada, né? Não tinha um ambiente para aquilo reverberar aqui, né? O Villa-Lobos dos Choros aqui no Brasil, que nas suas obras mais audazes, né? Mais audaciosas, ele não tinha um ambiente para isso, até entre os músicos, né? Os músicos de orquestra não... Eles odiavam ter que tocar aquilo. Aquilo era barulho, né? Tem até cenas de músicos aqui que ficavam tocando outras músicas enquanto estavam tocando choros, para ver se o Villa-Lobos percebia esse tipo de boicote e tal, né? Então, aí ele para de novo e diz, bom, eu tenho que me reinventar, né? E essa coisa da participação, parece que foi o Plínio Salgado que o convidou para elaborar um projeto educacional, e ele elabora esse projeto também com essa possibilidade. Puxa, é a minha chance de ter um emprego. Acho que essa foi a estratégia de sobrevivência que ele primeiro vislumbrou. Segundo, ele viu também essa possibilidade de, puxa, se o Vargas é meu amigo, a minha música vai ter um espaço. Essa é uma outra possibilidade muito interessante. No fundo, muitos compositores, quando defendem a educação musical, enfim, um projeto grande, social, de educação e coisa e tal, no fundo, ele está pensando um pouco na recepção da própria obra, né? Ele quer educar as pessoas para que a obra dele seja mais compreendida também, né? Esse projeto tem isso. Eu acho que não é só formação de música, é formação de público também, né? Formação de plateia. Inclusive quando ele vem para São Paulo, né? Porque ele está descontente, foi muito criticado no Rio, quando ele volta da Europa e coisa e tal. Ele vem sem dinheiro para São Paulo e tal, e ele vê uma brecha de uma possibilidade de mostrar o trabalho educacional dele para chamar a atenção do Vargas ainda. Ele fala com um militar, se eu não me engano, não me lembro o nome agora, e consegue aprovar um projeto de percorrer 54 cidades com uma trupe de músicos, não é? Fazendo concertos públicos e concertos didáticos. Aí que ele consegue chamar a atenção de Getúlio Vargas e consegue galgar essa questão do educador. E, na verdade, ele passa 12 anos fazendo isso aqui no Brasil. Voltando à questão autodidata ou não autodidata, ele foi o maior educador musical da história do país. Né? Eu conheci muitas pessoas em concertos que eu fiz de Villa-Lobos e tal, que vieram me falar, olha, eu fui educado eu fiz o canto orfeônico, eu aprendi a ler por causa do Villa-Lobos, eu participei, conheci Villa-Lobos, são acho que 3 gerações, entendeu? Eu estudei com uma aluna do Villa-Lobos. Então, não é? E realmente o Brasil perdeu isso, né? É engraçado que a gente teve esse ápice que o Villa-Lobos fomentou aqui, e a gente ainda está procurando isso, mas está na nossa própria história, né? Então você citou o canto orfeônico, que talvez para muitos dos nossos ouvintes mais novos nem ecoe tanto, e que me parece que estava ali no núcleo do projeto formativo dele, né? O que é esse? Na verdade, Fábio, se você puder um pouco descrever, até para a gente poder ver os méritos e eventualmente deficiências desse programa, mas em que consiste ali, resumidamente, o programa formativo dele? Bom, o canto orfeônico, enfim, era todo um processo em que ele treinava professores, em que ele estimulava o canto, inicialmente a capela, sem acompanhamento, porque é uma coisa dentro de um contexto de escola pública, de comunidades afastadas, é a coisa de mais baixo custo que existe, e com isso ele fazia arranjos tanto de canções folclóricas quanto de canções de fundo patriótico. Então ele criou, assim, uma coleção de arranjos e de obras originais
que podiam ser cantadas por um coral, primeiro em uníssono, depois a 2 vozes, depois a 4 vozes, e com isso ele também estabeleceu um outro projeto que foi o Guia Prático, em que ele fez uma sistematização, né? De uma certa forma ele arquivou toda uma tradição de canção folclórica, especialmente do universo infantil, que provavelmente ele sentia que estava se perdendo, né? Porque com a industrialização muito rápida do país, todas essas manifestações folclóricas tendem a se diluir até desaparecerem, que é o que aconteceu na Europa, em larga escala, né? Então eu acho que tem esses dois vetores. E vocês acham que isso influencia, quer dizer, o trabalho dele como educador, como folclorista mais sistematicamente, aí recolhendo essas expressões populares, se percebe a influência na obra dele, na composição dele? Dá para perceber isso, Paulo? Você disse, se eu entendi bem, se o trabalho dele como folclorista repercutiu no que ele escrevia como compositor? Porque desde o começo ele até contava histórias de que já na juventude tinha viajado o Brasil, mas aí ele está fazendo de uma maneira mais sistemática, né? O Marcelo descreveu, ele organiza uma caravana, tem o guia prático e tem o trabalho como educador, né? Isso aí, se isso influencia a obra dele, as coisas acontecem parcialmente. paralelamente? Eu acho que ele acaba tendo uma dupla atividade. Essa atividade no canto orfeônico e as propostas que estão nesse método e no guia prático são coisas que ele vai assinar como obras dele mesmo, mas é um nicho assim, pedagógico, específico de composições que ele reserva para esse tipo de atividade. A atividade dele como compositor fora do canto orfeônico, eu não creio que ela está tão diretamente relacionada ou é afetada por isso, né? Eu diria até que, se a gente for comparativamente analisar, o peso do folclore na obra do Villa-Lobos é menor do que se supõe, né? Se você pegar os 12 estudos para violão, por exemplo, que são das peças mais conhecidas dele, não tem nada praticamente folclórico. 2 que tem alguma coisa folclórica. Alguma coisa, mas melodia folclórica, né? Pouco. Mas o Guia Prático, que é um mapeamento do Brasil, né? Mapeamento musical do Brasil com temas de inconsciente coletivo do Brasil, ele elabora de uma maneira muito interessante pequenas peças, ele cria pequenas peças com o tema folclórico que conversa com uma composição dele, de repente no meio da música, na estrutura da música e coisa e tal, com grande genialidade. O Guia Prático, por exemplo, para piano, que são 11 volumes, ele começa muito simples, são, como eu falei, 2 páginas, ele vai complicando no final, são obras de concerto, são obras geniais também, mas com uma cara bem diferente das sinfonias, bem diferente da obra de câmara. Se você pegar o concerto para violão ou concerto para saxofone, que são da mesma época, não tem nada a ver. Mas como o Fábio falou, você falou 5 caras, eu acho que ele tem feições infinitas, são infinitas janelas o Villa-Lobos nesse sentido, né? E o legal do Guia Prático, de todas as obras voltadas para o ensino, é que ele é o ambientador, ele consegue criar uma imagem, ele consegue criar um cenário, muitas vezes só fazendo uma introdução, fazendo uma harmonização muito bem bolada, assim, e aquilo se transforma, né? Mesmo mantendo a melodia original íntegra. E o sensacional é isso, que eu acho que foi o maior projeto educacional no Brasil, né? E voltado à música especificamente, e que eu acredito que, por exemplo, um gênero musical como a bossa nova, que emerge no final dos anos 50, só foi possível por conta da maneira como aconteceu, por conta do canto orfeônico. Você tem toda uma geração da MPB que está com 70 e poucos anos agora, que cresceu na época do canto orfeônico, né? Isso aí não é para se desprezar. Ou seja, o Villa-Lobos era um monstro, né? Um monstro obsessivo. E pensar o seguinte, em que outro país você teve um indivíduo somente que fez uma revolução educacional dessa proporção? Só na Hungria. Só o Koda ali. Só? Eu acho. Mas, entendeu? Villa-Lobos está nesse Copa patamar. nos Estados Unidos até um certo ponto, mas não que nem Villa-Lobos, de forma alguma. Não com Villa-Lobos. Eu estou feliz de que vocês trouxeram naturalmente esses exemplos, porque a gente falou muito de como ele absorve as influências ao redor de si, seja na Europa, pelo interior do Brasil, etc e tal, e transforma isso em música. Agora, já é o momento de olhar o compositor já consolidado, já com trabalho como educador também, como que ele, essa obra dele vai influenciar, né, a música popular brasileira, a música erudita brasileira. Vocês falaram da bossa nova, enfim, eu acho que seria agora o momento de ver a influência que ele causa, a pressão desse monstro, né,
que o Marcelo citou sobre o ambiente musical brasileiro. Fábio? Eu passaria até para o Paulo, porque ele é compositor, acho que ele está mais... Enfim, ele tem um gigante andando atrás dele, assim. Não é complicado. Bom, o Villa-Lobos, com essa coisa de criar tradições, né? Ele parte, por exemplo, se a gente for relacionar com uma linha evolutiva da música brasileira, né? Ele começou tocando com os Chorões, Quincas Laranjeira, João Pernambuco, Pixinguinha, né? E ele trouxe isso para o território da música de concerto, né? Fez os músicos de Paris tocarem cuíca, esse tipo de coisa, né? E isso fez, por exemplo, isso vai chegar em Tom Jobim, por exemplo, nos anos 40, 50, né? Que a gente vê aquele depoimento, aquela carta famosa do Tom Jobim, né? Dizendo, puxa, todo mundo falava que o Villa-Lobos era louco e tal. Eu botei o disco com o Choros 10 para escutar e tá todo o Brasil ali, né? Então o cara não é louco, não, né? Então a gente vê essa digamos assim, o Villa-Lobos como se ele fosse uma espécie de amálgama de tradições mais antigas de música brasileira, do fazer dos Chorões, dos fazeres de cantos indígenas que ele colocou na música dele, que ele absorveu da expedição Rondon, lá dos fonogramas da expedição do Roquete Pinto, né? De algumas tradições afro-brasileiras que até ele, em diálogo com o Mário de Andrade, ele recolhia lá do ensaio sobre a música brasileira o canto de Xangô, coloca na música dele também, né? Então ele consegue cristalizar, gerar figurações musicais, gerar jeitos de orquestração, gerar timbres, gerar representação de como que o indígena deve ser. Por exemplo, aquela coisa de fazer a melodia indígena em quartas paralelas, né? É uma ideia do Villa-Lobos, né? O indígena não canta em quartas paralelas. E isso ficou. O Caetano Veloso, quando faz a canção Joia, né? Ele coloca quartas paralelas, beira de mar, em quartas paralelas, e porque o Villa-Lobos fez isso, né? Isso virou até uma coisa que na linguística, na semiótica, se chama a teoria das tópicas. O Villa-Lobos cria tópicas, que são figurações que se tornam símbolos e são adotadas por diversas gerações aludindo aquilo. Então, para um arranjador, um orquestrador brasileiro, um jovem orquestrador hoje que quer fazer uma alusão à música indígena, ele vai pensar nas quartas paralelas do Villa-Lobos como representação do índio e vai soar como se fosse sempre assim, como se o índio legítimo fosse em quartas paralelas, né? Então, o Villa-Lobos inventa uma música brasileira que Edu Lobo, Gilberto Gil, Chico Buarque, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, estão toda hora evocando e propagando isso, né? Gerando uma geração e uma regeneração desses processos, né? E nas novíssimas gerações a gente tem a Orquestra Mundana, a Filarmônica de Passarga, da bandas de compositores com menos de 30 anos, né? Que estão fazendo música e o Villa-Lobos está lá, está ressoando mesmo sempre. Que eles não saibam. Mesmo que eles não saibam. Porque o repassar por Ginga, né? Passam por esses processos todos que estão embutidos na música do Villa-Lobos e que se naturalizaram como sendo o Brasil sonoro, né? Podemos fazer uma rodada final e para vocês... Eu ia falar a palavra Anitta, assim? Também. Até ela. Anitta, a atual Anitta. Anitta. Não é a Malfatti, não. Mas, falando Criolo. sobre o que seria, na opinião de vocês, né, o grande legado do Villa-Lobos para a música brasileira, mas também olhando numa perspectiva da música global, quer dizer, pensando um pouco como que um estrangeiro vê, né, o Villa-Lobos, como que é a posição dele no grande cânone da música erudita. Mas enfim, vocês podem escolher aí em termos de legado, né? Que tal, Fábio? Eu acho que o Villa-Lobos ele enfrenta um problema muito sério, que ele era uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de se articular esteticamente de uma forma verbalizada. Ele não deixou escritos como deixou Stravinsky, como deixou o Schoenberg, o Messiaen. Ele não falava muito bem a respeito da própria música. Quando falava era de um jeito meio populista, assim, que realmente não enfim, fazia com que muita gente não levasse isso a sério. Eu acho que ele ainda sofre desse mal na recepção da obra dele mundialmente, né? Eu acho que o legado realmente é o que o Paulo acabou de dizer, a maneira de encarar a música como um retrato dele, e dessa forma ele faz disso o retrato de um país também. Agora, é difícil fazer com que as pessoas entendam qual é que é o projeto estético do Villa-Lobos, porque ele não deixou isso escrito, né? Ele não deixou isso verbalizado.
Eu acho que essa é a maior dificuldade de colocar o Villa-Lobos como um compositor que é um grande representante do modernismo internacional. Eu acho que a gente não pode nem só olhar o Villa-Lobos como expressão de um país, porque, enfim, isso aí é de interesse para nós, né? Agora, para o público internacional, enfim, qual é que é o interesse da obra do Villa-Lobos? As pessoas falam, fulano de tal tem uma composição em que tem contraponto de densidades. O Villa-Lobos, ele faz exatamente a mesma coisa, só que é uma obra que tem uma orquestração grosseira, entende? Então, quer dizer, dá a impressão que tudo que ele consegue fazer é mal filtrado, justamente pelo fato de não fazer parte de um projeto estético coerente de acordo com uma visão... como é que eu vou dizer, mais acadêmica, mais historicizada do que é composição, né? Marcelo? É uma questão interessante. Agora, como ele tinha essa personalidade imprecisa, como é que a gente vai precisar Villa-Lobos? É difícil enquadrá-lo nesse sentido para tentar organizar. Agora, uma das dificuldades que eu sinto na proliferação da obra de Villa-Lobos é muito material e prática, que é a questão da obra escrita do Villa-Lobos, né? Grande parte ainda continua em manuscrito, você não tem acesso nenhum. Eu estou gravando a obra inteira de Villa-Lobos para piano, por exemplo, é só no Museu Villa-Lobos que eu consigo as partituras. Se eu quiser na internet ou comprar, não dá para fazer isso. Agora, um aluno japonês em Osaka, se ele quiser tocar os 3 preludes de Gershwin, depois de 5 minutos ele está com a partitura na mão. Então é muito difícil para um maestro ter acesso às partituras, para um pianista, para um violonista. Não é bem distribuída a obra escrita do Villa-Lobos, tem esse problema. Essa questão também da revisão. Villa-Lobos, como ele era uma pessoa muito rápida, muito obsessiva, imprecisa, ele escrevia uma música e deixava, ele não revia, ele não fazia uma revisão. Então, você tem agora, por exemplo, as sinfonias que foram repensadas pelo Isaac Karabchevsky, pela OSESP, corrigindo centenas de notas que são obviamente erradas, né? Mas precisa de um brasileiro para pensar nisso, né? É uma obra que precisa de revisão urgente. Eu, lendo as partituras para piano, eu tenho que corrigir coisas que são óbvias, mas podia já estar tudo corrigido, né? Outro compositor na Rússia ou nos Estados Unidos tiveram esse trabalho feito. Isso é uma questão governamental que podia obra ser... de violão, na verdade, acabou de sair uma edição crítica de todas as obras, a editora resolveu investir nisso, por quê? Porque vende muito também, né? Todo violonista toca, então acho que a obra sinfônica, obra de piano e principalmente a obra de câmara, que eu acho que é o que tem um potencial para entrar no repertório internacional, precisaria ter uma edição revisada, uma edição crítica. Sim, sim. Agora, voltando à questão da magnitude do Villa-Lobos, que para nós é muito importante, eu acho que ele também é importante para os estrangeiros, porque tem essa representação, como eu falei, que talvez seja um bom produto de exportação para o Brasil. Uma das coisas mais interessantes é a capacidade de compreender a diversidade e colocar isso em arte, em música, que o Villa-Lobos tem, que outros compositores foram mais, digamos, mais homogêneos nesse sentido. Villa-Lobos tem uma grande visão, não só do Brasil, mas do mundo também, é muito interessante. Agora, ele não é tão conhecido quanto outros compositores tão geniais quanto ele, da mesma geração, Stravinsky, Darius Milhaud, Poulenc, Bartók, por exemplo. Esses compositores estão muito mais programados fora do Brasil e no Brasil também. Eu giro muito pelo Brasil com um projeto de divulgação da obra de Villa-Lobos e me deparei com coisas assim escandalosas, novas gerações que nunca ouviram falar em Villa-Lobos. Eu faço concertos didáticos para 800 adolescentes, pergunta quem conhece Villa-Lobos, levanta a mão, ninguém levanta a mão. Quer dizer, é um monstro sagrado da música brasileira e tudo mais, mas a memória do Brasil ela é frágil nesse sentido. Outros países tratam muito bem da memória afetiva dos grandes artistas e grandes produtores de cultura desses países e tal. E é uma pena que isso aconteça. E eu, assim, realmente em vários países eu notei e constatei que Villa-Lobos é um compositor a se descobrir ainda. Fazendo a nossa última contribuição para essa memória, Paulo, então, o legado de Villa-Lobos. É o que o Glauber Rocha disse, né, quando resolveu no Deus e o Diabo da Terra do Sol colocar toda a trilha sonora com obras de Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos seria uma espécie de alegoria do Brasil, né?
ele meio que carnavaliza o Brasil sinfônico, né? Ele gera um Brasil meio eufórico, meio autorrepresentativo e complacente consigo mesmo, com suas mazelas, mas com suas riquezas, com sua força, sua exuberância. E ele cria uma espécie de alegoria do Brasil, né? Eu acho que o Villa-Lobos, ele é de uma geração de artistas e pensadores brasileiros que viam o Brasil como algo a contribuir para o mundo, né? Isso que eu acho que é o que tem de mais bonito na proposição do Villa-Lobos. Ele não olhava o Brasil como um coitadismo, como uma coisa inferior, né? Ele achava que o Brasil tinha uma originalidade e que isso tinha que ser colocado para o mundo, né? E esse protagonismo do Brasil é que é uma coisa que a gente não pode perder. Eu acho que esse é o grande legado. Eu acho que é o que deve estar nos nossos projetos políticos, educacionais, científicos, né? E essa riqueza que o Brasil tem e que não pode ser dada de bandeja para os outros países para que eles nos dominem, né? O Brasil, ele tem que ser um colega das outras nações no mundo. Não pode ter só uma estratégia de sobrevivência, mas tem que encontrar um lugar no mundo, né? É isso. Por hoje é só, infelizmente. O tempo acaba, mas muito obrigado, Paulo de Tarso. Muito obrigado, Marcelo Bratti, Fábio Zanon. E até a nossa próxima edição.